Olá, galera do Mengão, legal. Galera, o Mengão empatou ontem com o Botafogo em 0-0. Resultado que a torcida não gostou, mas se trata de um clássico, se trata de uma partida contra um grande rival. Clássico complica mesmo. É um resultado que o Flamengo nem foi para cima e nem o Botafogo foi muito para cima. Então foi um jogo ali de compadre, como se costuma dizer assim na gíria do futebol. Mas o resultado, segundo o Felipe Luiz, não foi dos piores. Teve algumas chances, mas também o Botafogo também criou as suas chances, galera. Então, um jogo ali muito complicado para o Flamengo, que estava muito desfocado. O jogador Arrascaeta, que se contava com Arrascaeta no começo da partida, Arrascaeta nem foi para campo por motivo aí, o jogador poderia, segundo a equipe médica, ser lesionado. Então, ficou afastado. Aí já estava o meio de campo, sem o Eric Pulgar, sem o Ala, sem o Gerson, sem a Arrascaeta. Complicou-se tudo. Para piorar, Dela Cruz também se machucou nessa partida. Então, tudo aconteceu nessa partida de futebol. Então, o Mengão aí saiu num prejuízo enorme. O Palmeiras ganhou a sua partida e abriu 4 pontos ali do Mengão. Galera, então no título da mensagem, tá falando aí sobre que estão fritando o Felipe Luiz já. Por quê? Se entende que o vazamento da escalação antes da partida dá de conta que algumas pessoas próximas ao Felipe Luiz não está gostando e está tentando aí derrubar o treinador. Um dos motivos que possa ocorrer para o Felipe Luiz cair seria Jorge Jesus estar desempregado. Então, saiu alguns boatos na semana passada que o presidente BAP ia fazer uma proposta para Felipe Luiz ficar de auxiliar de Jorge Jesus. Mas ninguém sabe se isso é verdade, se o BAP chegou a comentar isso com o Felipe Luiz, mas as fontes avisam que o Felipe Luiz não aceitaria ser auxiliar. Normalmente ele ia pedir para sair se essa proposta chegasse até ele. E ontem o treinador ficou um pouco irritado quando foi questionado sobre a questão do vazamento da escalação do Flamengo. Galera, toda a partida eles tentam vazar ali a informações sobre o que ocorre durante a partida, galera. Mas normalmente não acertam. Então isso que ocorre. Dessa vez vazaram, segundo a informação, a escalação correta. Falava que o Pedro não ia para campo e o Pedro acabou indo de titular, mesmo assim muito isolado. O jogador Hélio também muito mal na partida, o jogador não conseguiu render. Após a ida do jogador à seleção brasileira, o jogador não conseguiu mais render dentro do Mengão, galera. O jogador está muito mal após aí ter ido para a seleção. Não se entende se o jogador, que ocorreu com o jogador, se é um motivo de venda, o jogador está preocupado com a sua saída para o futebol europeu, e isso pode estar sim atrapalhando o jogador. O jogador pode estar evitando contato para não se machucar. Para piorar, ele tomou o 3º cartão amarelo, que está fora da partida aí contra o Palmeiras. Então, mais um desfalque aí para o Mengão, que já não tem ali Dela Cruz, Eric Pulgar, talvez, Ala, e também aí o Gonçalo Plata também está fora dessa partida. O Gonçalo Plata não deve voltar. Seleção brasileira. Segundo informações, Carlos Ancelotti tem uma lista com 6 jogadores do Flamengo. Seria eles Pedro, Gerson, o jogador Alexandre, Danilo, lateral Hélio e Léo Ortiz. Segundo as informações, esses jogadores estão na lista do Carlos Ancelotti. E o jogador está na lista do Carlos Ancelotti, galera,
está pré-convocado, ele não está convocado. É uma lista de 53 nomes, se eu não me engano, que ela fica pronta. Se algum jogador se machuca, o treinador tem direito a puxar esse jogador. Essa lista é entregue à CBF, então o treinador pode pegar esses jogadores que estão nessa lista. Então, Alexandre, próprio Danilo, talvez Danilo vai pela experiência do Danilo. Léo Ortiz, a gente acredita que o Léo Ortiz pode estar também, como o Gerson. O Pedro, não acredito, está voltando de lesão aí. Não acredito que o Pedro possa ser chamado dessa vez, mas é um jogador que vai ser convocado ali. Empate que não agradou a torcida. A torcida do Mengão questionando muito o empate que rolou entre Flamengo e Botafogo. Não é novidade que a torcida só quer ganhar. Espera em todas as partidas aí, a torcida quer a vitória do Mengão. Mas nem sempre, galera, vai ocorrer a vitória. O Lohan estava no banco nessa partida. E Matheus Gonçalves entrou, mas Felipe Luiz criticou o jogador. E outra crítica que o Felipe Luiz faz na entrevista coletiva é após 15 minutos do segundo tempo. Ele falou que perdeu o controle do grupo, os jogadores não respeitavam a posição, cada um estava fazendo o que bem entendia dentro do campo. Eu acho que isso já está ocorrendo já há um bom tempo. E quando eles falam um processo ali de fritura ou de trairagem, que há um X9 dentro do Flamengo, se trata que isso pode já estar ocorrendo. Eu entendo também que aconteceu com o Dorival Júnior na seleção brasileira, quando ele coloca 4 jogadores ofensivos e esses jogadores ficam no ataque e deixa o meio de campo vazio e a Argentina deita e rola ali e fica em cima da defesa do Brasil, bagunçando toda a defesa, não teve dificuldade para entrar na defesa brasileira, um lance desse. Talvez o jogador já poderia estar orientado a fazer dessa forma. Então, dentro do Flamengo, isso pode estar ocorrendo. Ele questionou que Matheus Gonçalves não respeita a posição. Tá jogando aonde que bem entende, do jeito que bem quer. E possivelmente Felipe Luiz vai evitar colocar o garoto em campo. O jogador estava um tempão sem jogar, aí quando tem a chance, ele deixa aí a desejar, porque quer fazer do jeito dele. O Felipe Luiz não gostou dessa situação, ainda mais o time ter bagunçado, ficado fora de controle os jogadores, não respeitar a posição. E isso aí deixou o treinador muito chateado, galera. Então o Felipe Luiz aí pode estar com os dias também contados dentro do Flamengo, que há uma pressão política sobre a questão Jorge Jesus. Toda vez que Jorge Jesus estiver desempregado, vai ser problema para qualquer treinador que estiver no Flamengo, galera. Toda vez que ele estiver desempregado. O time muito desfalcado, pegou o Botafogo, que é uma equipe muito forte, era esperado a dificuldade sim. Talvez se o Botafogo tivesse ganhado do Flamengo, não seria nenhuma novidade. Como o Flamengo também poderia ter ganhado do Botafogo, não seria nada de errado ali, nada de novidade. Por quê? O Luiz Araújo chutou uma bola na trave, o Cebolinha teve sua chance, então as oportunidades foi criada. Então poderia sim ter saído um resultado ali diferente do que ocorreu, cara. Então a torcida está chateada, mas o Felipe Luiz, eles têm que entender que o treinador está com dificuldade para montar a equipe, falta de jogadores. Ele alertou sobre os 2 zagueiros que estão jogando há muito tempo, e ele teve que improvisar o Danilo ali no meio campo ali para dar uma segurada ali. O Danilo que já jogou nessa posição, então ele conhece a posição do meio de campo. Então o Danilo ali
deu ali um apoio ao meio de campo do Mengão, que estava sem o Dela Cruz, que se machucou, estava sem o Ala, sem o Érico Pulgar, sem Arrascaeta, sem Gerson. Então o meio de campo não tinha criatividade. Criticar o treinador por motivo de o cara não tem peça de reposição é complicado, porque o Flamengo agora começa a falar que vai ao mercado. Quando acontece um tropeço, galera, começam a falar que vão ao mercado, que vão contratar reserva com a Arrascaeta, mas isso é falado desde o período de Rodolfo Landim, que vão atrás de um camisa 10, de um reserva com o Arrascaeta, e até hoje nunca trouxeram ninguém para ser reserva do Arrascaeta. Então esse é um dos problemas enfrentados pelo Flamengo, galera. Uma notícia triste também, galera, que sempre, às vezes a gente fala sobre o trabalho de alguns treinadores, e um dos trabalhos que eu critico, às vezes eu critico, é do Mano Menezes, mas esse final de semana o treinador perdeu aí pessoas da sua família. Eu acho que neto, filha, ele perdeu alguns familiares num acidente de carro. Então uma notícia aí triste aí, a gente fica sentido pelo treinador, que teve lá sair da concentração que estava em São Paulo para se dirigir a esse local aí, uma situação complicada. Quando a gente critica o trabalho de alguém, não quer dizer que a gente tem problema contra essas pessoas. Quando acontece um acidente desse nível, a gente fica aí sentido, porque é familiar, envolveu criança ali, então é complicado, a gente não sabe o que ocorreu no carro, ter capotado ou ter caído de ribanceira, mas é um momento aí triste aí para o futebol, para o Grêmio, que perdeu sua partida também, então é complicado. Palmeiras é líder, galera, o Mengão está em segundo, mesmo ganhando do Palmeiras no domingo, não assume a liderança, o Palmeiras não perde a liderança no domingo, mesmo perdendo, porque tem 4 pontos de vantagem para o Mengão, tem aí, vai aí caminhando aí para a sua liderança. Galera, você que passou por aqui, deixa aí seu like, inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe também o vídeo, galera, seus amigos, seus irmãos. Vamos lá, bora, Mengão. Valeu, galera. Tchau.